Meus irmãos, eu convido vocês então a abrirem as suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Efésios. Mais uma vez, a carta de Paulo aos Efésios. E esse é então o texto do nosso sermão dessa noite, continuando o nosso texto de onde nós paramos no último domingo. Nós chegamos assim ao final do primeiro capítulo de Efésios, com os versículos 20 até 23. Mais uma vez, Efésios, capítulo de número 1, versículos 20 a 23. Eu vou fazer a leitura deste texto e peço que vocês então acompanhem com atenção e ouçam a palavra de Deus com fé. Assim diz a palavra do Senhor. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Amém. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele por iluminação mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Senhor, nos ajude a ouvi-la com fé e a nos beneficiar dela. Que mais uma vez o Senhor apresente o Evangelho com clareza diante dos nossos olhos. Por favor, Senhor, eu ainda peço que o Senhor me ajude para que eu possa alimentar o Teu povo e ser fiel à Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós retomamos então esse pequeno trecho e agora esses versículos finais do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos aqui então ao fim desse primeiro capítulo. E como nós já temos visto, o primeiro grande parágrafo deste capítulo trata-se de uma espécie de doxologia. Ele é um trecho no qual Paulo está adorando a Deus, e ele adora a Deus com então essa doutrina robusta que nós temos visto aqui. Doutrina como essa que nos nossos dias tem recebido novamente como se fosse uma redescoberta, mas uma doutrina que por algum tempo estava meio que em baixa. E pela graça de Deus, nesse ano, que é o ano de 500 anos da Reforma Protestante, belas doutrinas como essa da soberania de Deus, da escolha soberana de Deus dos seus, doutrinas essas que foram amadas por todos os reformadores. Essas doutrinas têm sido restauradas e muitos as têm conhecido. Isso é muito bom. A nossa oração, obviamente, não é apenas para que outras pessoas que nunca ouviram falar das doutrinas da Reforma possam vir a conhecer as doutrinas da Reforma, mas aqueles que muitas vezes conhecem há tanto tempo, muitas igrejas que sempre confessaram essas verdades e talvez até tenham confissões históricas que confessem essas verdades, as recuperem, relembrem a beleza disso. Lembrem-se que tudo aquilo pelo qual os reformadores trabalhavam revolvia ao redor disso, da redescoberta da Escritura como a única regra de fé e prática do povo de Deus. Nós vimos um pouquinho aquilo que Paulo nos instrui sobre a soberania de Deus na salvação, sua escolha soberana, e nós vimos então como Paulo caminha deste trecho de adoração para um trecho no qual ele vai para a ação de graça pelo povo de Deus e por aquilo que Deus tem feito. Ele move-se da teologia e da adoração para a oração. Isso é um tanto prático para nós e sempre deveria ser. Muitas vezes, muitas pessoas temem que o conhecimento teológico ele é algo que vai nos afastar de uma vida de adoração e uma vida de oração.
Mas a boa da verdade é que verdadeira teologia sempre conduz à adoração. Verdadeira teologia sempre nos dá uma visão exaltada de Deus como Senhor, de Deus como Pai, de Deus como soberano. E essa visão exaltada e adequada de Deus é uma visão que nos leva a adorar e nos faz recorrer a Ele em oração. O apóstolo Paulo demonstra isso com clareza. Ele nos mostra como a sua robusta doutrina da soberania de Deus, no controle de todas as coisas, o conduz a adorá-lo e o conduz a orar pelo povo de Deus. Nós vimos porque a oração faz sentido quando Deus é soberano. Porque nós sabemos que é Deus quem faz. Um dos grandes pontos dos reformadores, mais uma vez, e nós podemos ir a Genebra com João Calvino ou Teodoro Beza, nós podemos ir a Estrasburgo, nós podemos ir a Wittenberg com Lutero, nós podemos ir a todos esses lugares onde a reforma foi se revirando nas escrituras e nós vemos uma grande coisa. Todos eles acreditavam naquilo que nós chamamos hoje de monergismo. Resumindo isso em palavras bíblicas, citando o profeta, a salvação pertence a Deus. Ela não é obra humana, ela não depende dos homens, ela depende de Deus. Todos eles, nas suas confissões, nos seus comentários, nas suas teologias, insistem nesse ponto. E Paulo aqui também o faz. Paulo, muito antes de todos eles, o faz. E é porque Paulo uma vez o fez, que todos eles vieram a fazer, tão cedo conheceram a beleza da teologia do apóstolo Paulo. Agora nós vimos que, então ele ora pelo povo de Deus, ele ora pelo poder de Deus que já agiu nos Efésios, ele ora para que o poder de Deus continue agindo nos Efésios, e nós vimos como ele ora também para que o povo de Deus descanse no poder de Deus. É um grande consolo para o povo de Deus saber que Deus é soberano e todo-poderoso. Nós confessamos isso e hoje, mais uma vez, na ceia do Senhor, confessaremos essa verdade na primeira linha do credo apostólico. Eu creio em Deus Pai, todo-poderoso. Ele detém todo o poder e Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus todo-poderoso e soberano. E nós podemos descansar nele. Hoje, no final dessa oração de Paulo, nós continuamos observando o que Paulo nos ensina sobre o poder soberano de Deus. Mas o nosso tema hoje, Paulo caminha do poder de Deus que agiu em sua oração, ele caminha agora para o poder soberano de Deus, agindo e estabelecendo Cristo como cabeça da igreja. E nós vemos então o poder soberano do cabeça da igreja em favor do seu corpo. Quão belo é isso! Nós veremos isso basicamente em 3 pontos, essa vai ser basicamente a progressão do nosso tema. Ele desenvolve primeiro o poder de Deus na exaltação de Cristo. O próprio Deus, com o seu poder, exaltou Jesus Cristo às mais elevadas alturas e deu a ele o nome que está sobre todo o nome. Além disso, ele fala sobre o poder de Cristo sobre todas as coisas, sobre a posição na qual ele está agora, como ele disse aos seus apóstolos: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. E por fim nós veremos como o poder de Cristo então opera em favor do seu povo, em favor do seu corpo, em favor da sua igreja. Como ele favorece, como cabeça do seu povo, favorece a sua igreja. Começando a nossa consideração, vejam como começa o versículo 20, ele diz: esse poder ele exerceu em Cristo. Que poder? De que poder ele está falando? Ele fala no versículo 19, a incomparável grandeza do poder de Deus, que ele exerce com poderosa força em nós, os que cremos. Nós vimos como isso é consolador. O mesmo poder que Deus despendeu na ressurreição de Cristo é o poder que age na vida do cristão. Esse não é qualquer poder. Esse é o poder que venceu o pecado e a morte. Esse é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o exaltou. Este mesmo poder, então, é o poder que opera na vida do cristão. Ele diz, esse poder ele exerceu em Cristo. Quando? Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo começa falando de como o poder de Deus exaltou o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo extremamente importante. Nós
estamos muito corretos quando nós focamos na cruz de Cristo. E a cruz é o ápice da sua humilhação, do seu sofrimento e da sua morte. Nós costumamos falar, toda a nossa salvação depende da cruz. E nós não estamos errados em fazer isso. Mas nós estamos errados se nós falamos só disso. E nós nos esquecemos que na obra da salvação, o nosso Senhor Jesus Cristo não foi apenas humilhado, mas ele foi também posteriormente exaltado. E essa exaltação é a comprovação cabal de que a obra que ele ofereceu a Deus em nosso favor foi aceita por Deus como uma obra perfeita e satisfatória. A recompensa da qual Isaías 53 fala, ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. A recompensa é exatamente essa. O nosso Senhor Jesus Cristo foi exaltado. Ele não somente tombou e foi à tumba, ele também foi ressuscitado dentre os mortos e exaltado nas alturas acima de todo poder, de todo nome. O próprio Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Ele não apenas ressuscitou, ele também foi elevado a uma posição de honra. Isso também é uma verdade, essas duas são verdades da exaltação que nós confessamos no credo apostólico. Eu creio que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e que ele subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esses são os estados de exaltação do nosso Senhor. E é importante nós percebermos isso. Jesus Cristo ressuscita e ele é então elevado às alturas onde ele assenta-se à destra de Deus Pai. É importante nós lembrarmos que o assentar-se à destra de Deus Pai não é uma indicação geográfica do que aconteceu. Ou seja, nós não estamos falando que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está de fato sentado à direita de Deus, num sentido técnico e literal. Isso porque nós sabemos, conforme o ensino da própria Escritura, que Deus é Espírito. Deus é imaterial, Deus não tem corpo. E se Deus é imaterial e não tem corpo, Deus Pai é Espírito, logo ele não tem direita ou esquerda. Não é esse o ponto. O ponto da afirmação que ele assentou-se à destra de Deus é a ideia de que ele sentou-se no lugar de mais alta e elevada autoridade dentre toda a existência. Como se dizendo, ele tomou o seu lugar à destra de Deus, ele agora está sentado à destra do seu poder. Todo o poder lhe foi dado. É exatamente essa a metáfora. E o versículo 21 explica isso. As nossas crianças, se elas quiserem, elas podem desenhar, elas já sabem disso, talvez melhor que alguns adultos, porque a gente já viu isso no catecismo, no nosso credo apostólico, de como a gente pode então representar isso desse trono, esse belo trono que é o trono do nosso Senhor Jesus Cristo, o trono de Davi nas alturas, nas nuvens, aonde o nosso Senhor de fato está sentado agora. E lá então, de lá ele governa sobre todas as coisas e de lá ele é o cabeça da sua igreja e governa a igreja por meio da sua palavra. Certo? É isso que nós temos aqui. Essa figura da elevada exaltação de Jesus Cristo. A ele foi conferida essa posição elevada. Nós temos figuras disso, por exemplo, no Antigo Testamento. Você pode, por exemplo, lembrar de José. E de como José foi, de fato, extremamente humilhado. Ele foi para a prisão, ele foi acusado de tentar abusar da mulher de Potifar, ele foi acusado de tantas coisas. Mas o Senhor, pela sua graça, e para cumprir o seu propósito, o que ele fez? Ele elevou José, a ponto de José ser o governador de todo o Egito. Nós poderíamos dizer que essa foi uma exaltação em José, que aconteceu com José. Nós podemos lembrar também de Daniel, e de como foi difícil a vida daqueles jovens judeus que foram para a Babilônia. E como Daniel, então, foi também exaltado na Babilônia como o mais sábio, e quanto poder lhe foi conferido na Babilônia pela sua sabedoria, pela sua destreza diante de Deus. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi exaltado, mas não apenas a uma posição ao lado de um rei do mundo,
de um governante importante. O nosso Senhor Jesus Cristo foi exaltado à destra de Deus. Ele recebe, então, daquele que detém toda a autoridade, ele recebe toda a autoridade. Ele não recebe uma porção desse poder, ele recebe todo esse poder. É curioso nós citarmos Daniel, porque o próprio profeta Daniel anuncia essas coisas. O próprio profeta Daniel anuncia essas coisas. Ele diz, por exemplo, se nós voltarmos ao seu livro de profecia, o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, nós veremos o anúncio daquilo que Paulo está tentando expor para nós aqui. Daniel, capítulo de número 7, e veja o versículo de número 14. Daniel tem um sonho, e aqui ele começa a tentar compreender aquilo que esse sonho está dizendo, e essa interpretação do sonho, versículo de número 14, desculpe, um pouquinho antes, ele fala, versículo 13, em minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproxima do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará. Seu reino jamais será destruído. Quão gloriosa era a visão de Daniel. Mas quão mais glorioso ainda nós chegarmos em Mateus 28 e 18, e o Senhor ressurreto, agora em seu corpo glorioso, olhar para os seus discípulos e dizer, toda autoridade ou todo poder me foi dado nos céus e na terra. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer também que o fato de que ele assentou-se à destra de Deus nas alturas quer dizer que o seu poder está restrito aos céus. Não está restrito apenas aos céus. Toda a autoridade ou poder me foram dados nos céus e na terra. Ainda voltando a Daniel, foi o próprio Nabucodonosor quando recobrou a sua consciência e voltou do seu estupor estúpido de achar que ele era alguém e reconheceu, não há nenhum Deus como este Deus. Ele faz o que ele quer com os exércitos dos céus e com os moradores da terra. Paulo continua exaltando o Deus que é soberano, mas agora esse Deus que se revela perfeitamente em Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo a quem nós contemplamos agora, por meio do Evangelho exaltado acima de todas as coisas, com todo o poder e toda a autoridade. Esse é o Senhor Jesus Cristo e essa é a sua exaltação. E é assim que o poder de Deus exaltou Cristo a este lugar. Que lugar? Versículo 21. Muito acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo o domínio. Meus irmãos, como diz o Catecismo de Heidelberg, não é incrível nós observarmos que um homem, Jesus Cristo, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, o homem é exaltado a essa posição? O nosso catecismo, e talvez vocês vão lembrar disso na sua pergunta 49, ele diz o quê? Ele nos lembra que a nossa carne está nos céus. E às vezes a gente lê essas coisas e fala assim, como assim a nossa carne está nos céus? Nós estamos unidos a Jesus Cristo pela fé. A nossa carne já está lá, nós estamos unidos a Ele e Ele nos levará também para si. Ele é a certeza de que o poder de Deus operou nele e também operará em nós e nos fará herdeiros de todas as promessas do Evangelho. É lá que está o nosso Senhor, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. Todo poder e todo domínio. Calvino, enquanto ele comenta esses versículos, ele diz, não há nada tão elevado, nada tão excelente, independente do nome pelo qual seja chamado, que não esteja sujeito à majestade de Cristo. Nada tão exaltado,
nada que não esteja sujeito à majestade de Cristo. É assim que nós devemos olhar para isso. Nós devemos saber que esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que essa é a sua posição, que essa é a recompensa pela sua obra, e que este Cristo está exaltado, e que Ele não somente assentou-se à destra do Pai, mas de lá Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. É saber que o trono no qual Ele se assenta e o seu reino é um reino sem fim, e que nós somos os seus súditos. Essa é uma bela visão para nós termos sobre quem nós somos em Cristo, sobre o que é a igreja em Jesus Cristo. Quantas vezes os cristãos parecem ser os mais dignos de pena? Quantas vezes, como disse Teodoro Beza há muito tempo atrás, a igreja parece que o seu papel é levar marteladas de tudo quanto é lado. Ela parece mais uma bigorna do que qualquer outra coisa. Beza termina dizendo, bom, essa bigorna já esmigaçou, já destruiu muitos martelos. E a gente não precisa se preocupar. E sabe por que nós não precisamos nos preocupar, meus irmãos? Porque esse Cristo é o cabeça da igreja e Ele prometeu que a sua igreja perduraria até o fim. Foi Ele quem prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre sua igreja. Ele é o cabeça e o único cabeça da sua igreja. E o seu cuidado e a sua proteção estão sobre o seu povo. Esse é o nosso descanso. Essa é a glória da igreja. É saber que Cristo é o seu cabeça. Apesar de nós ainda sermos um corpo um tanto quanto imperfeito. Mas Ele nos está aperfeiçoando pela sua graça e pelo seu poder. Ele diz, Ele é exaltado acima de tudo e de todos. E aqui alguns comentam que a referência principal do apóstolo Paulo, ao falar de todos os principados e potestades, e essas são as palavras gregas técnicas que estão sendo usadas aqui, é uma referência aos anjos. E por que aos anjos? Porque existiam nessa época, nos dias de Paulo, algumas seitas e alguns falsos mestres que ensinavam a proeminência dos anjos. Você vai lembrar que na carta aos Hebreus também é importante o ensino no 1º e 2º capítulo de como Jesus Cristo é superior aos anjos. Existia uma visão muito elevada dos anjos, de muitas vezes existir adoração aos anjos, oração aos anjos, e estudos angelicais sobre a hierarquia angélica e sobre como nós deveríamos entender essas coisas. E alguns então dizem que o apóstolo aqui estava confrontando esse ensino, dizendo, não há anjo, não há outro, apenas Cristo, apenas Cristo. Nós não adoramos nenhum outro tem todo o poder, nenhum outro é cabeça da igreja, nenhum outro é digno de adoração, somente Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, Ele habitou entre nós, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia, Ele foi exaltado à destra de Deus nas alturas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso cabeça. Não anjos. Não ninguém mais. É importante que a igreja se aperceba disso hoje ainda. Hoje nós não temos, dentro das igrejas reformadas ou de outras igrejas protestantes, pelo menos não das saudáveis, né? Você sempre encontra aberrações em igrejas que são falsas igrejas. Mas em igrejas saudáveis você não encontra gente exaltando anjos e tudo mais. Mas quantas vezes nós vemos cristãos exaltando aquilo que não é Cristo na igreja? E quão problemático é isso? Quantas vezes, por exemplo, nós substituímos o Cristo e o seu reino e nós tememos os reinos desse mundo porque nós não estamos com os olhos no reino que ultrapassa esse mundo, mas governa também sobre esse mundo. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança num líder político? Quantas vezes nós temos um olhar como que messiânico para coisas que não são a nossa esperança? Ouve-se falar hoje da esperança do mundo que está no fato de nós cuidarmos do ambiente, cuidarmos de todas essas coisas. Da esperança que nós temos se nós tivermos um grande e forte líder político para nos guiar, então todas as coisas serão melhores. A esperança que alguns têm no esporte, não, esporte é a libertação. Por meio do esporte nós podemos alcançar um estilo de vida melhor, nós podemos crescer. Quantas vezes nós olhamos para a educação com esse caráter messiânico?
Nós falamos, não, se os nossos jovens tão somente tiverem boas escolas, e a gente investe em educação, e veja, talvez nenhuma outra geração teve tanta escola, e nenhuma outra geração conhecesse menos do Evangelho de Jesus Cristo. É porque todas essas coisas, se elas não estiverem sujeitas a Jesus Cristo, elas se voltam contra Jesus Cristo. A menos que todo o nosso pensamento, toda a nossa vida, toda a nossa visão seja levada cativa àquele que está no trono, nós tentaremos sempre criar outros tronos para as nossas próprias ideias. Que o Senhor nos dê santos machados e martelos para nós colocarmos os nossos tronos abaixo e nos voltarmos para aquele que se assenta no único trono que é eterno e eternamente durável, o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o nome que está acima de todo nome. Ele é aquele que está acima de todas as coisas. Mas nós não devemos entender apenas esse acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, como se referindo aos anjos ou algum tipo de autoridade, mas todo tipo de autoridade. O puritano Matthew Paul comenta isso. A referência de Paulo aqui é a todo poder estabelecido, quer seja ele visível, quer seja ele invisível. É saber que tudo está debaixo do governo de Cristo. Meus irmãos, essa é a posição exaltada do nosso Senhor. O poder de Deus exaltou Cristo. O poder de Deus conferiu ao perfeito Deus-homem, Jesus Cristo, todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. A eficácia desse poder, e esse é o nosso segundo ponto, é que Cristo, tendo sido exaltado pelo Pai e recebido todo o poder, Ele tem poder sobre todas as coisas. Deus fez isso. Vejam o versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. A figura que nós temos aqui, eu gosto de pensar nessa figura. Se você tenta pensar nesse ideário romano da época, e você tenta pensar, por exemplo, na luta de gladiadores, claro que essa não é uma visão exatamente agradável, principalmente para aqueles mais sensíveis, e eu espero que os únicos mais sensíveis sejam as mulheres, mas a figura que nós temos é daquele guerreiro, aquele lutador que consegue derrubar e vencer o seu oponente. Ele consegue colocá-lo ao chão, e em sinal da vitória, então ele coloca o seu pé sobre o seu tronco, e ele brada, eu venci. Tudo está sujeito a Cristo, e tudo está debaixo dos seus pés. Não há nada que esteja 1 milímetro sequer acima dele, mas ele é Senhor, e ele é vitorioso sobre tudo. Tudo lhe está sujeito. E quão glorioso, e qual é o consolo da igreja nesse fato? De que não somente Ele é Senhor e tudo lhe está sujeito, mas tudo permanecerá sujeito a Ele para sempre. Vejam o final do versículo 21. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O que ele quer dizer é, nunca vai surgir um poder, nunca vai surgir um domínio, nunca vai surgir um oponente que vai conseguir tirar o pé de Cristo do seu peito e se colocar em pé novamente para ir ter com Ele braço a braço, porque Ele venceu definitivamente. O Senhor é Senhor, não é metafórico, não é apenas um título de respeito, como nós dizemos para uma pessoa de mais idade, o Senhor está tudo bem. Não, Ele é Senhor no sentido de nós somos os seus servos. Ele é rei e nós somos os seus súditos. Quantas vezes nós enaltecemos na nossa cabeça uma visão de Jesus Cristo e ele é um Jesus Cristo que ele não ordena nada, ele não manda em nada, ele não é senhor de nada, ele é sempre um pobre coitado levando uma surra. A coisa adequada de Cristo é que mesmo enquanto ele estava levando uma surra, e mesmo quando ele foi crucificado, ele ainda era o Filho de Deus. E nós jamais devemos diminuir quem ele é. Se ele se sujeitou àquilo, é exatamente isso. Ele se sujeitou àquilo em nosso favor.
Ele nunca foi menor do que ele é. Mas agora ele não é mais um pobre coitado, todo arrebentado. Agora não, agora ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Ou ele lhe sujeitou todas as coisas e o deu como cabeça para a igreja. A pergunta que nós fazemos às vezes é: olha, pastor, às vezes eu olho para todas as coisas e não me parece que as coisas estão sujeitas a Cristo. Esse mundo é um caos. E o livro de Hebreus tenta nos ajudar a explicar um pouquinho como nós devemos entender isso. Se você voltar para o capítulo 2 de Hebreus, você vai ter ali uma explicação exatamente dessa glória exaltada de Cristo. Você vai ver a partir do versículo... deixa eu só me acertar o versículo. A partir do versículo de número 8, você vai ver o seguinte: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E aí o apóstolo, então, citando o Antigo Testamento, ele diz o quê? Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Nada. Citando as palavras do teólogo holandês Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado da existência sobre qual Cristo, que é Senhor, não diga: é meu. É meu. Nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Como nós devemos entender, então, o fato de que Cristo é de fato o Senhor e tudo lhe está sujeito, se nós ainda não vemos isso? Alguns teólogos explicavam isso com termos jurídicos. Isso era muito comum, principalmente antigamente. Hoje em dia, muitos teólogos nem se ocupam muito em explicar o que a Escritura diz, então a gente vai ficar com os antigos, que eles são um pouquinho mais confiáveis. E eles dizem que nós podemos entender a autoridade de Deus no sentido de jure. E o que é isso? A autoridade dele é por direito, ela é dele, é direito dele. Mas ela ainda não é de facto. Ela não é uma autoridade que ainda está aplicada. É algo que está sendo feito. Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 15, como Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo está sujeitando todas as coisas. Elas já lhe estão sujeitas, mas ele está aplicando essa realidade na história. Isso já é um direito conseguido por ele, já é algo concedido por Deus. Mas ele está fazendo com que todas as coisas lhe sujeitem até o fim, para que ele entregue então no fim o reino para o seu Pai. E quão belo é nós percebemos a tensão do texto aqui. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça da igreja sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós podemos percebam isso. O que nós podemos ver aqui é: o Senhor colocou tudo sujeito a Cristo. E então designou Cristo como cabeça da sua igreja. É nessa elevada posição de glória e de honra que Cristo nos é dado como nosso cabeça, como fiador do pacto de Deus. Nós lembramos aqui, mais uma vez, dos 500 anos da Reforma, e com os reformadores, mais uma vez, nós bradamos o mesmo grito: há um único cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem, meus irmãos, a posição de exaltada honra e glória que é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que então ele seja considerado e seja designado cabeça da igreja? Que homem poderia tomar para si esse título?
Que homem poderia se colocar como mediador entre Cristo e Deus, ou entre os homens e Cristo, se Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único cabeça da igreja? Há um único cabeça da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém designa outro cabeça senão o próprio Deus. E Deus designou Jesus Cristo. E Ele governa a sua igreja por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Esse é o poder de Cristo em favor da sua igreja. Quão importante nós percebemos isso. Cristo governa todas as coisas como cabeça da igreja. Como cabeça da igreja. Daqui nós entendemos, como um outro comentarista diz, que qualquer um que se recusa a submeter a Jesus Cristo não é digno de ter comunhão com Ele ou com o seu corpo, pois é de Jesus Cristo que depende toda a unidade da verdadeira igreja. Se nós não somos sujeitos a Cristo e ao seu governo, nós não temos parte com Ele. Se nós não reconhecemos quem Cristo é, nós não temos parte com Ele. Agora nós vemos isso. Deus deu Cristo à igreja como seu cabeça. Nós vemos o poder de Deus na exaltação de Cristo. O poder de Cristo sobre todas as coisas. E agora, o poder de Cristo, o cabeça da igreja, em favor do seu corpo. Essa é a glória e a esperança da igreja. Que Jesus Cristo é o nosso cabeça. E que este cabeça tem tudo sujeito aos seus pés. Eu já fiz essa aplicação aqui mais de uma vez. Mas eu vou fazer ela mais uma vez porque ela é importante. Ela é muito importante. Nós lemos versículos como Romanos 8 e 28. O que nós fazemos desse tipo de versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus, todas as coisas, tudo coopera para o seu bem. O Catecismo de Heidelberg fala que isso quer dizer que tudo coopera para a nossa salvação, para a nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento. Por que nós podemos descansar nesse tipo de promessa? Porque é certo que eu e você, pela fé, podemos ter esse travesseiro debaixo da nossa cabeça. Porque é certo que tudo vai nos cooperar para o bem. A resposta é, porque o nosso cabeça, o nosso Senhor, o Rei da igreja, é Senhor sobre tudo. E Ele dispõe do seu favor, do seu poder em favor da igreja. É porque Cristo é Senhor sobre tudo, absolutamente tudo, que eu posso ter a certeza de que tudo vai cooperar para o meu bem, porque se uma só coisa estivesse fora do seu poder, Ele não poderia fazê-la verter para o meu bem. É debaixo disso que a igreja cresce, avança e é cheia de esperança, por saber que ainda que ela encontre dificuldades, ainda que em muitos lugares ainda haja perseguição, ainda que muitas vezes a igreja não seja tudo aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, nós sabemos que o nosso Senhor é Senhor sobre tudo e Ele é a favor do seu povo. Ele é o cuidador do seu povo. Nas palavras do Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é dono de todos os pastos. Ele é dono de todas as fontes de águas tranquilas. E é o seu poder que é disposto à igreja para o seu bem. É o seu poder que exalta a sua igreja. E meus irmãos, essa igreja, a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, ela é de fato exaltada. Veja o que o próprio apóstolo Paulo diz. E aqui ele caminha naturalmente para aquilo que vai ser o grande tema da carta de Efésios. À medida que ele vai caminhando para o final dessa oração e nós caminhando para o final do nosso sermão, nós vemos que Paulo começa então a esboçar aquilo que é o grande tema dessa carta. Cristo, cabeça da igreja, e a igreja, o corpo de Cristo.
Esse é o belo tema do qual Paulo vai falar e discorrer no restante das nossas exposições, à medida que nós vamos caminhando até o final do livro da carta de Efésios. Agora veja o que o nosso texto nos diz. Ele designou Cristo como cabeça da igreja. E aí ele fala o seguinte, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Às vezes nós nos deparamos com esse tipo de afirmação e a gente fala assim, não, mas quem que é a plenitude do quê? Quantas vezes eu falei isso hoje de manhã no nosso sermão no Catecismo, nós temos medo de ter uma visão elevada da igreja. Nós temos medo. Nós vivemos em dias dos desigrejados, daqueles que desprezam a igreja, desprezam os ofícios da igreja, desprezam os sacramentos, desprezam pregação. Eles só não desprezam o próprio Deus. Na verdade, eles acham que não desprezam o próprio Deus, mas quando eles desprezam tudo aquilo que ele instituiu, eles estão desprezando o próprio Deus. Quantas vezes, por causa desse tipo de pensamento estúpido, nós somos levados a ter uma visão diminuta da igreja? Nós olhamos para esses clubes sociais com placa escrito igreja e nós começamos a diminuir a visão da igreja porque a gente fala, não, se isso é igreja, então a igreja está mal. Quantas vezes nós encontramos os bravos defensores falando, a igreja é isso, a igreja é aquilo. E como eu já disse outras vezes, meus irmãos, nós deveríamos ser muito cuidadosos ao falar da noiva daquele que tem poder sobre todas as coisas. Provavelmente você não falaria com um tom nem parecido se um cabra maior que você e bem mais forte que você tivesse uma noiva meio esquisita, eu duvido que você iria falar isso para ele. Você deveria ser muito mais cuidadoso ao falar da noiva de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é o que dirige, ele é o que comanda. A metáfora aqui é de como é da nossa cabeça que fluem os pensamentos e dela que saem os comandos, as ordens para que mãos fechem, abrem, pés andem e assim por diante. Que é dele que vem direção, que é dele que vem governo. Lá na frente, ele vai fazer uma aplicação de como, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Mas tudo deriva-se dessa realidade. Cristo é o governante e comandante da sua igreja. É Ele quem está no poder, é Ele quem está no domínio. A igreja é o seu corpo. Enquanto nós estamos unidos ao cabeça pela fé, e pela fé somente, nós somos unidos a Cristo, cabeça da igreja. Nós somos unidos uns aos outros como membros do seu corpo. Essa é uma metáfora naturalmente muito corrente no Novo Testamento. Agora ele não diz apenas que a igreja é o corpo de Cristo. E veja, essa é uma grande glória. O fato de que nós somos membros de Cristo é uma grande glória para todos nós individualmente e para a igreja como um todo. Assim como nós cuidamos do nosso próprio corpo, assim como nós zelamos por nós mesmos, nós usamos os olhos que estão na cabeça para ver se tem machucado. Nós usamos o nosso intelecto para perceber se alguma coisa está doendo, precisa ser limpa ou cuidada. Da mesma forma, nós sabemos que o cuidado de Deus está sobre nós, o cuidado de Cristo com todo o seu poder é sobre a sua igreja. Essa é uma grande glória, mas é também uma grande segurança que nós temos. Cristo é o nosso cabeça. Mas ele não diz apenas isso, veja comigo, ele diz a plenitude daquele que enche todas as coisas. Alguns teólogos não gostaram muito dessa afirmação, eles tentam explicar isso dessa forma. Não, Jesus Cristo é a plenitude. Então, mas Jesus Cristo é a plenitude daquele que enche todas as coisas? É isso que o texto está dizendo? Não. A plenitude aqui se aplica à igreja. E às vezes a gente fica, mas como isso? Como nós podemos dizer a igreja é a plenitude de Cristo? Nós ousamos dizer que Cristo está incompleto sem a sua igreja? Essa é uma afirmação bastante
confusa para alguns de nós. E nós ficamos, mas como é que eu vou resolver isso aqui agora? É um grande problema. E com certeza sempre brota algum do canto para dizer, não, isso aqui é um paradoxo. Nós temos os amantes dos paradoxos. Não é um paradoxo. O que Paulo está explicando aqui é muito real. Ele diz, veja, de nenhuma forma ele diminui a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz na sequência. Jesus Cristo enche todas as coisas. Ele não está em falta de nada. Mas ainda assim a igreja é sua plenitude. A ideia de Paulo é aquele belo contraste que nós temos na Escritura. O que é a videira sem os seus ramos? O que é um pastor se ele não tem ovelhas? O que é um noivo se ele não tem uma noiva? O que é da cabeça se ela não tem um corpo? Eu concordo com Calvino mais uma vez, que no seu comentário comenta: a glória da igreja é que o próprio Cristo considera-se ainda incompleto, enquanto a sua oração não seja perfeitamente cumprida. E lembrem-se do que Cristo orou na sua oração sacerdotal em João 17, o que ele diz: Senhor, eu oro para que eles estejam onde eu também estou. E até que todas as coisas então se consumem, até que tudo lhe esteja sujeito, até que todos nós estejamos eternamente com Cristo, Ele mesmo, não porque está em falta, mas pelo seu bom cuidado para com o seu povo, Ele mesmo considera-se incompleto. Nada lhe falta. Nós não estamos diminuindo Cristo, nós jamais deveríamos pensar na ideia de uma diminuição de Cristo. Veja, se a igreja é a plenitude de Cristo, se há qualquer coisa boa na igreja, para que ela possa ser considerada a plenitude de Cristo, toda essa bondade, toda essa glória é algo que vem de Cristo para nós. Logo, nele nunca falta nada, porque todo bem que se encontra em nós vem das suas mãos graciosas. Ainda assim, a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja tem essa posição bela e elevada. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos o templo de Deus. Nós somos, de fato, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que enche todas as coisas em toda circunstância. Ele é aquele por quem a sua palavra tudo foi formado. É por meio da sua palavra que todas as coisas são sustentadas. E nós somos dele e ele é nosso. E todo o seu poder está disposto em favor do seu povo. Em favor de sustentar os seus. Em favor de agarrá-los com as suas mãos e poder dizer: ninguém pode arrancá-los das minhas mãos. Em favor daqueles que são seus, mas ainda não se aperceberam que são dele. Mas ele diz: eu ainda tenho ovelhas que não estão arrebanhadas, eu também as arrebanharei. E no seu grande poder, no seu grande trono de autoridade, nós sabemos disso. Ele fará com que suas ovelhas ouçam a sua voz. Elas o ouvirão e elas o seguirão. Haverá um só rebanho e um só pastor. O Senhor está fazendo todas as coisas novas. Ele está fazendo uma nova humanidade em Cristo. Ele está restaurando todas as coisas. O segundo Adão há de fato de fazer aquilo que o primeiro Adão era incapaz de fazer. E todo o seu grande poder e a sua grande glória são dispostos em nosso favor. Para que nós sejamos salvos pela sua obra. Mas que ainda assim, apesar de todo o seu esforço, nós somos conquistados pela sua graça e pelo seu amor, e somos salvos pela fé e pela fé somente. Meus irmãos, por fim, nós devemos considerar. O profeta disse: quem nos deu a ideia de fugir da ira que está por vir? Quem pode resistir o juízo deste Senhor que nós acabamos de ver? Quem poderá resistir diante da força do seu poder? Meus irmãos, não há fuga da ira do Cordeiro. Meus irmãos, não há fuga do poder e do juízo de Jesus Cristo, senão por meio de Jesus Cristo. Não há como fugir dele, senão fugindo para ele. Não há lugar onde nós possamos nos esconder da sua ira,
mas não há ira que nos destrua quando nós estamos à sombra das suas asas. Meus irmãos, tudo o que nós podemos fazer é recorrer ao nosso Senhor Jesus Cristo. É voltar os nossos olhos para Ele. É descansar nele com fé, sabendo que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso pastor e nós somos o rebanho do seu cuidado. Que o Senhor, pela sua graça, nos ajude a nos agarrar em Cristo e a nele permanecer. Que o Senhor nos ajude a ter uma visão elevada de Cristo e da sua igreja, que é o seu corpo. Que o Senhor nos ajude a viver como verdadeiros súditos desse santo e digníssimo Rei. Que nós possamos viver de acordo com a sua vontade expressa na Escritura, para a glória do seu nome, porque Ele é o Rei digno de toda adoração. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças. O Senhor tem sido bom para conosco, apesar de nós mesmos, Senhor, e nós te adoramos por isso. Nós te pedimos, Senhor, por favor, ajude-nos. Ajude-nos a olhar para o teu Cristo. Ajude-nos a ver a glória deste Cristo exaltado acima de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós sabemos que tudo o que nós temos encontra-se no Senhor. Que nada bom provém de nós, e nós não podemos nada, a não ser que nos seja concedido do alto. Por isso, mais uma vez, nós recorremos ao Senhor. Por favor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Nos ajuda a viver a vida de reais súditos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.